Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos. Necessidade da encarnação. São Luís, Paris. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, e de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem, e é então que a encarnação se torna um castigo. Observação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são meios de atingir o fim, e não a punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligencia e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-la em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência, mas, para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pelas necessidades em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os degraus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revela os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim ocasiões de reparar suas faltas recíprocas, e tendo em conta suas relações anteriores, quis, ainda, fundar uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade.
O Evangelho de hoje fala sobre a necessidade da encarnação, que é um tema muito bom porque muitos de nós temos dúvidas sobre isso e os Espíritos vêm nos ajudar esclarecendo bem nesse texto. Primeiramente, a gente precisa compreender que Deus cria todos os espíritos de forma simples e sem nenhum conhecimento, né? Simples e ignorante, e dá a mesma oportunidade para todos chegarem a espíritos puros, espíritos perfeitos, que é o nível que a gente pode ter como exemplo do nosso Mestre Jesus. Essa oportunidade que Deus nos concede é através do aprimoramento intelectual e moral no decorrer de diversas encarnações. Então, sabendo disso, precisamos compreender que a reencarnação não é uma punição, mas um meio que Deus nos concede para que a gente possa nos aprimorar e evoluir. Deus, infinitamente bom e justo, coloca todos no mesmo ponto de partida, como dizem os Espíritos. Mas o problema é que cada um, através do seu livre-arbítrio, vai tomando caminhos diferentes e caminhos muitas vezes tão errados que acabam atrasando muito a sua evolução espiritual, por precisar, assim dizendo, repetir de ano, até conseguir avanço nesse ponto falho que tem. Então todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos reflete no nosso futuro, sejam coisas boas ou coisas ruins. E as coisas ruins que fazemos acabam virando provas ou expiações que precisamos suportar com resignação. Só para esclarecer, a expiação é justamente isso que falei. Erros cometidos que precisam ser reparados em algum momento posterior para que haja evolução, haja progresso evolutivo se for bem suportado. Já a prova ocorre quando espíritos esclarecidos, que já reconhecem os erros que precisam melhorar, eles se programam para vir em uma encarnação, em uma situação um pouco difícil, em que se compromete suportar com resignação, para que dessa forma possa evoluir de forma mais rápida. Então, voltando ao assunto, a encarnação é apenas um estado transitório que a gente precisa passar para que a gente possa nos aprimorar, porque é na matéria que conseguimos viver em várias situações e posições diferentes na sociedade, e dessa forma conseguimos superar obstáculos para a nossa evolução espiritual. É importante lembrarmos que a nossa verdadeira morada, o nosso verdadeiro lar, é no plano espiritual. Todos nós, cedo ou tarde, retornaremos para lá, e aí vamos analisar nossa atual encarnação, comparar com outras encarnações, os avanços, os erros cometidos, que precisam ainda ser reparados, e começar a se preparar para outra reencarnação, até que a gente não precise mais estar na matéria. Então, conseguimos perceber que estamos em constante evolução no plano material, convivendo com pessoas diferentes, reparando erros cometidos com outras, aprimorando o sentimento do amor, fortalecendo laços espirituais, desenvolvendo nossa inteligência, a bondade, e assim, degrau por degrau, chegaremos ao nível de espíritos puros. Então, levando tudo isso em consideração, precisamos ser mais vigilantes com a nossa vida, com os caminhos que estamos tomando e nos perguntar sempre se é o caminho correto. É extremamente importante fazermos a nossa reforma íntima, dia a dia, buscar alterar os pensamentos e as atitudes negativas por positivas, praticar a caridade, desenvolvendo a moralidade. Dessa forma, todos nós iremos retornar ao plano espiritual e ficaremos muito felizes por ter conseguido progredir na nossa caminhada evolutiva. E quem sabe até pular de degraus nessa grande escada que precisamos percorrer para chegarmos a espíritos puros, e assim estarmos bem mais próximos de Deus. Com isso, finalizamos o nosso Evangelho. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas,
pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja.